o terapeuta ocupacional, né? Oi, Rogério, tudo bem? Tudo bem, Helena? Tá me ouvindo bem aí? Super bem, tá tranquilo. O Rogério ele vai falar como que a terapia ocupacional pode intervir e melhorar a vida da pessoa com ela. A gente pensa que não, mas são pequenos detalhes do dia a dia, da vida do paciente, que faz a diferença. Então, eu acho muito bacana o que o Rogério vai falar hoje. Tá bom? Rogério, a palavra é sua. Bom, primeiro eu quero agradecer pelo convite. É sempre um prazer estar com a Procura. E eu estava vendo a palestra anterior, assim, pela simplicidade com que as coisas são passadas, assim, são bálsamos que chegam para a gente, né? O jeito que é passado é muito tranquilo. Eu vou passar aqui, eu vou dar continuidade até porque o Marcelo falou algo que toca muito, assim, da questão de que, às vezes, a vida, ela não acaba no diagnóstico, né? Ela começa no diagnóstico, então a vida passa a ser muito melhor, você começa a ter muito mais contato com a pessoa, fazer muito mais coisas após isso, e a gente consegue decidir o que a gente vai fazer, né? Eu vou, assim, começando, só explicando para a maioria aqui o que é terapia ocupacional, né? Que a gente brinca sempre, tem aquela brincadeirinha que tem expectativa e a realidade, né? Sempre que eu sou indicado, eu chego na casa de alguém, normalmente são essas duas coisas que eu escuto mais. Ou a pessoa está muito desocupada, não está fazendo nada, ai que bom que você chegou e vai ocupar ela. Ou a pessoa fala para mim, eu já tenho muita coisa para fazer, mas eu não sei o que você está fazendo aqui. Na verdade, o terapeuta ocupacional, ele faz diferente aqui. A gente avalia as ocupações humanas. Então, só vou passar esses dois vídeos só para dar uma ideia. E aqui nesse segundo após a intervenção. Aqui o Sr. Ramos, ele me deu autorização, né, para passar esse vídeo sempre para servir de incentivo, assim, porque tem outros jeitos de se fazer. Então aqui uma avaliação simples, no caso da alimentação, que era muito prejudicada, e um jeito que a gente faz, essa análise, ela é complexa, assim, então a gente chega no objetivo no fim, no caso dele era conseguir autoalimentação, e a análise do terapeuta ocupacional, ela segue o que a gente chama de conceito biopsicossocial, né? E eu costumo até pôr religião aqui no meio também, espiritualidade, né? Porque o ser humano, ele não é só a parte física, né? Então tem uma parte biológica, que é a física, tem a parte social, quem eu sou, onde eu me insiro, qual é o meu papel na sociedade, e a parte emocional, né? Que a gente viu bem na palestra anterior. E eu não posso desvincular isso na avaliação, porque às vezes eu não consigo, porque um dos três eixos está afetado. Então, a nossa avaliação, ela avalia esses três eixos para verificar onde estão os maiores problemas. Às vezes, a doença evoluiu. Eu já ouvi isso há 2 semanas, assim, a doença evoluiu, ele não consegue mais fazer as coisas que fazia na cadeira. Quando eu fui avaliar, não era. A gente tinha feito uma adaptação na cadeira, o encosto tinha cedido alguns centímetros, tinha mudado a ergonomia, o posicionamento, e foi só ajustar isso e a gente vai trabalhar em cima disso, a pessoa volta a fazer o que ela estava fazendo antes. Então, às vezes, o mobiliário, a gente vai ver um pouquinho mais com calma, ele pode prejudicar muito a funcionalidade, tá? Então, nas doenças neuromusculares, a gente faz a avaliação da funcionalidade, a gente pode usar exercícios funcionais e a gente usa muita tecnologia assistiva, tá? Que é o uso de tecnologia em reabilitação. A tecnologia assistiva pode ser desde uma cadeira de rodas até uma órtese, ou um recurso computacional, um recurso para acesso ao computador. Então, tudo isso o terapeuta ocupacional avalia e entra. E depois vocês vão ver também os recursos agora que estão surgindo e tá se usando bastante, que são as impressões 3D com a Natasha, tá? Falando da parte biológica rapidinho, só para entender como que a gente segue o raciocínio. A gente faz avaliação, por exemplo, das mãos, tá? O que que acontece nas mãos aqui, tá? Que movimentos que são perdidos ou que posicionamentos que são ocasionados. Vocês verem aqui o uso de uma órtese já reposicionando o polegar e modifica
o percurso, assim, ó, eu teria um encurtamento aqui nesse dedo, no quarto dedo aqui, e só de colocar uma órtese aqui, que não está diretamente ligada, eu já mudo isso. Por quê? Tá? A gente vai ver um pouquinho disso. E aí, só para vocês saberem, por exemplo, órteses, eu posso usar órteses em diferentes modelos, eu posso usar órtese com uma gama de possibilidades, desde ela evitar o encurtamento, mas ela também pode ser uma órtese de auxílio, uma órtese que a gente chama funcional. Até o momento, a gente usa muito essa órtese aqui, que ela faz o posicionamento do polegar. Então, garante com que eu continue utilizando as pinças, tá? Agora, a gente está começando a fazer uns novos testes a pedido de um paciente, isso que é muito legal, porque eu não faço as coisas sozinho, eu faço em conjunto. E essa órtese, qual que é o grande problema dela? Essa parte no meio que se protege os arcos da mão, e a gente vai falar já o que é isso, ela é muito grande, então ela atrapalha pegar os objetos. Então a gente está fazendo uma órtese com abordagem dorsal, tá? Inverte a lógica, isso aqui está para trás agora aqui, e na frente a gente só faz uma tirinha, fica muito mais fina, muito mais funcional e consegue se pegar o objeto com mais facilidade. E só para vocês terem ideia da complexidade da mão, olha o tanto de músculo que eu tenho na mão, tá? Cada músculo aqui tem uma função e é importante a gente ir avaliando para ver o que está acontecendo. Então é muito comum eu perder essa musculatura aqui do polegar, por exemplo, e essa aqui do quinto dedo, do dedinho, e aí eu começo a fazer o seguinte, assim, eu começo a ter uma mão em garra, porque o nosso cérebro ele é muito inteligente, né? Ele percebe que não dá para fazer aquele movimento e ele faz o quê? Ele começa a fazer compensações e utilizar os movimentos que estão mais fortes. Então a gente tem uma gama de musculatura interna e a gente, além de exercícios para não se perder diminuir a perda por falta de uso, a gente também tem que fazer exercícios para manter os algoritmos, os desenhos do movimento que estão no cérebro, tá? A importância dos arcos da mão aqui, só para vocês terem uma ideia, retornando aqui, se eu olhar a mão, é como se ela tivesse esses 3 arcos aqui, ó. Tem uma conchinha profunda, 2 conchinhas aqui transversais. Se a mão não tem esses arcos, a tendência de pegar objetos fica mais difícil. Eu começo a pegar usando só a ponta dos dedos. A gente começa a fazer uma preensão em garra, que a gente chama, ou preensão palmar. E aí eu começo a ter dificuldade de fazer movimentação fina, que é utilizada na maioria das atividades que a gente usa no nosso dia a dia, tá? Pinças ou preensões finas são utilizadas, por exemplo, segurar um talher, segurar um copo, segurar uma xícara e por aí vai. Então a gente tem que manter os arcos e manter essa movimentação, porque é importante essa musculatura para a movimentação fina, tá? Outra coisa importante da gente sempre atentar é o efeito tenodese, que a gente chama. O punho flat, os dedos tendem a abrir, tá? Tendem a estender. Se o punho dobra para trás, ou seja, se ele estende, os dedos tendem a dobrar. Então é importante, às vezes, utilizar órteses aqui que estabilizem o punho, porque senão, toda vez que eu vou pegar os objetos, o punho fletiu, o punho dobrou, a mão abre, os objetos caem da mão. Então a gente vai ver algumas órteses aqui durante a aula para vocês terem uma ideia. Outra coisa que é importante é o seguinte, lembra que eu falei que o cérebro é bem inteligente? Não está conseguindo usar com firmeza a musculatura interna da mão, eu tenho uma externa, a gente chama de extrínseca aqui, que ajuda bastante. E aí, elas são maiores e são mais fortes. O cérebro começa a usar essa musculatura, tá? E começa a fazer o seguinte, puxar o punho para trás usando o máximo que der para dobrar os dedos, ou seja, usando efeito tenodese. Vocês olharem aqui na janelinha, acho que dá para me ver, né? E aí, começa a usar a ponta dos dedos para pegar os objetos. Até aí não seria um problema, mas o que acontece? É uma apreensão já mais rudimentar, não consigo fazer atividades simples do dia a dia, por exemplo, colocar uma roupa vai ficando difícil, e eu começo a forçar essa musculatura de um jeito que ela não estava preparada, e eu começo a ter tendinite, dor no cotovelo, tá? Então é muito importante a gente sempre estar cuidando dessa musculatura, porque se alguém está fazendo o trabalho de um músculo que não está trabalhando, esse músculo se sobrecarrega. E aí, como a musculatura externa está fazendo o trabalho da interna, se sobrecarrega, a gente começa a ter dor no antebraço, tá? É por uso. Tudo bem? Voltando aqui, se a gente for mais para cima, olha quanto músculo separadinho a gente tem. O cérebro novamente começa a compensar, fazer, por exemplo, o uso de aberturas ou elevação do ombro, assim, porque olha o tamanho desse músculo aqui, ó. O trapézio ele é bem grande, então se eu elevo o ombro, eu consigo estabilizar mais.
E aí é importante aqui porque se eu começo a utilizar mais essa musculatura, eu também tendo a ter tendinite em ombro. Então a gente fica atento, eu chamo isso de tendinite secundária. Ela não é causada pela doença, mas ela pode surgir por sobrecarga em decorrência dela, ou seja, ela é secundária. E aí é importante aqui também que nas transferências, quando a gente pega por baixo do braço, tende a machucar aqui. Tem um músculo que fica bem aqui embaixo, que ele é mastigado, tá? Exatamente esse músculo aqui, ó. Se vocês olharem na seta aqui. Ele chama supraespinhal e ele insere aqui na ponta. Toda vez que eu faço transferência pegando por aqui, não pegando por trás na escápula, eu vou fazendo isso, aquela elevação de ombro, vou mastigando e causa uma tendinite de ombro, que é muito dolorosa e incapacitante, tá? A gente tem que ficar sempre atento que como posso pegar neurônio motor superior e inferior, eu posso ter quadros de flacidez, ou seja, o membro fica mais amolecido, ou posso ter aquele quadro de espasticidade, que fica mais rígido, né? E a gente tem dores que surgem nesses quadros, e órteses, massagens, uma série de recursos para utilizar para minorar, para diminuir tudo isso. Tudo bem? Então, a gente viu a parte biológica. A parte psicológica, vocês tiveram uma aula muito legal agora há pouco, né? Onde que a gente, como TO, a gente chega avaliando? A gente faz intervenções emocionais, a gente trabalha em conjunto com os psicólogos, mas a gente faz avaliação também, porque na avaliação é importante para a gente ver como que essa ação está impactada. Ah, mas você vai tratar para que ele melhore essa questão emocional, que é um problema profundo? Não, isso aí é o psicólogo, mas eu preciso saber disso para agir. Quer um exemplo aqui? Normalmente, nas fases do luto, quando eu tenho uma perda, não é morte, é somente o luto, eu tenho uma perda muito significativa, normalmente se segue fases marcadas, assim, não é tão bonitinho assim, mas são marcadas. Então, a primeira vem a negação, que eu me nego, o diagnóstico deve estar errado, vou procurar outro médico, só que chega um momento que a doença evolui e eu não tenho mais como negar, então pode vir a raiva, que não é justo, tanta gente ruim aí porque comigo, né? Tanta pessoa que poderia ter porque eu fui escolhido para ter isso. E aí, passado isso aqui, da raiva e a negação, eu vou para a negociação, que eu faria qualquer coisa para melhorar um pouco. O que é importante dessa fase aqui? Essa fase aqui, ela é normalmente onde se aceita o tratamento, só que fica num misto, assim, de aceitação e não aceitação do tratamento, porque eu quero aqui fazer e ter uma melhora rápida. E quando eu não tenho, eu começo a perceber que o que está acontecendo, posso ir para a depressão. Então você começa a ficar triste, ficar mais quieto, não aceitar o tratamento, não querer fazer as coisas, isso é muito comum. E se isso tudo correr esse percurso aqui, chega na aceitação que tudo bem era para ser, não gosto, não gostaria de estar passando por isso, mas vamos fazer o melhor que tem disso, tá? Então são essas fases que a gente avalia para ver onde ele está, porque senão a minha terapia não é aceita também, tá? Parte social. Chegando na parte social, a gente avalia desde a acessibilidade, ambiente em que circula dentro de casa, fora de casa, ambientes em que circulava, porque a gente pode retomar alguns desses ambientes com alguns facilitadores. A gente avalia quem são os cuidadores, tá? Treinamento que esses cuidadores têm, tem o força de relação. Essas pessoas têm uma vontade muito grande de ajudar, ou não, estou fazendo aquilo porque não tinha ninguém, mas eu nem não gosto de estar fazendo aquilo. Ou isso tudo impacta em como a doença vai progredir, porque se o cuidador ele está extremamente motivado a auxiliar, ele facilita a vida da pessoa que está com ela. Se ele não está motivado a auxiliar, ele impacta negativamente também, tá? E os recursos de tecnologia assistiva que essa pessoa tem acesso. Então, eu tenho uma boa cadeira de rodas, eu tenho um acompanhamento de terapia ocupacional, eu tenho órteses, eu tenho um bom acompanhamento de fisioterapia prescrevendo recursos também. Tem que ver tudo isso, tá? Só vocês têm ideia, assim, por exemplo, no controle de postura. Eu vou ter mudança de marcha, mudança de postura, mudança da musculatura aqui de abdômen, mudança de musculatura respiratória, que vai acontecendo. E aí, os profissionais têm que estar atentos a isso e fazendo ajustes, fazendo mudanças, tá? E evitar quedas por causa disso e evitar também medo, assim. E aí só coloquei aqui que é uma coisa que sempre me perguntam, então se tá tendo uma quedinha para frente dos ombros, eu posso usar uma espaldeira? Posso usar um colar cervical? Pode, mas eu recomendo somente sob supervisão profissional. Por quê?
porque isso muda toda a dinâmica de movimento do corpo. Depois de 1, 2 semanas, o corpo já não funciona da mesma forma quando eu uso uma espaldeira. E isso vai impactar em outra região do corpo, que pode trazer algum prejuízo. E é importante ter profissional acompanhando para verificar se isso está acontecendo antes que se instale esse novo padrão. Tudo bem? Vamos lá, então. A fala, isso é muito importante, assim. Se eu não sou ouvido, gera uma irritação. Vou tentar fazer por mim mesmo, principalmente na fase da raiva, naquelas 5 fases ali, só que eu faço sem segurança, me coloco em risco, vou ter queda, tá? Fratura, tenho que imobilizar. Imobilizei, dificulta ali, eu vou parar o movimento daquele músculo ali por exemplo, 30 dias. E isso eu tenho uma perda. Então a gente evita a queda, porque a queda ela é muito mais problemática do que uma fratura. Eu vou me imobilizar durante um período muito grande. E aí eu vou ter perdas, tá? Outra coisa importante da questão da fala, se eu não consigo avisar que tem algo errado durante o processo que estão fazendo comigo, eu tendo a ter mais problemas. Então, estão me transferindo, eu não consigo avisar que eu estou torto, ou que estão pegando no local errado. Então, é importante a gente sempre, principalmente nós cuidadores, olharmos com mais calma e escutarmos um pouco mais do que está sendo falado. A importância aqui, por exemplo, de alguns recursos, de campainha para pedir ajuda, softwares de fala, caixas de som que deixa o som mais alto quando é falado alguma coisa, ou um microfoninho, por exemplo, para eu conseguir avisar e que as pessoas me ouçam, tá? Entrando só na parte técnica aqui, para as doenças neuromusculares a gente pensa bastante em evitar fadiga, tá? Sempre isso. Prevenir perda por falta de uso, prevenir perda dos desenhos do movimento no cérebro, a gente chama de algoritmos cerebrais, evitar deformidades, evitar padrão compensatório de movimentos, por isso que tem que ter um acompanhamento constante, tá, dos profissionais, e evitar tendinites secundárias. E aí o terapeuta ocupacional tem que ficar muito atento que os padrões de deformidades eles são funcionais, ou seja, eu não consigo fazer de um jeito, faço de outro, a minha deformidade vai seguir aquele padrão errôneo que eu estou fazendo, tá? E se instala muito rapidamente, por isso que é importante consultas regulares para estar verificando o que está acontecendo. Essa parte mais técnica aqui eu acho que a gente deixa para os profissionais, assim, numa oportunidade. Mas a gente vai avaliando, acompanhando, só para saber como está o resultado, como que essas coisas estão acontecendo. Em suma, fechando tudo isso que eu disse, o terapeuta ocupacional ele vai trabalhar nas doenças neuromusculares na esclerose lateral miotrófica, prescrição e adaptação de cadeiras de rodas. Essa prescrição bem feita, a cadeira de rodas, eu sempre falo, não é uma poltrona confortável, ela pode melhorar a postura, diminuir dor, melhorar trânsito intestinal, facilitar a alimentação, melhorar a respiração, melhorar deslocamento em curtas e longas distâncias, e devolver, inclusive, movimentos que retornam algumas atividades, ou, se mal feita, pode retirar os movimentos. Então, não pode ser feita sem um acompanhamento especializado, tá? Porque prejudica muito, principalmente a longo prazo. E a cadeira ela tem que ser revista de tempos em tempos, não é simplesmente fazer e pronto, acabou. Tudo bem? Análises ergonômicas de ergonomia para melhorar funções, a gente vai ver algumas dessas, assim, às vezes mudança de posicionamento, uma cadeira adequada já devolve movimento para a pessoa, tá bom? Avaliação de acessibilidade doméstica em deslocamentos, o terapeuta ocupacional faz bastante isso. Atividades de vida diária, por exemplo, a alimentação, aquele vídeo que vocês viram no começo da aula, né? Então, foi feita a avaliação da atividade de vida diária, que era a alimentação, onde estava o prejuízo. Eu tinha uma queda ali de punho, causada principalmente por uma fraqueza muscular dos extensores de punho, e quando se coloca aquela órtese, eu dou um suporte para essa musculatura e eu já retorno a alimentação igual vocês viram ali, tá? Então, tem jeitos diferentes de se realizar. As órteses vão ser muito utilizadas aqui, tanto para evitar padrão viciosos, para evitar deformidade, mas também para devolver funções que estavam até perdidas, tá bom? A gente faz muito uso de adaptações e objetos do dia a dia. Vocês vão ver no fim, eu vou dar uma dica de um software que é sempre importante vocês terem ele em mãos para ver o que tá, possibilidades de ação. Orientação com a família e ampliar o leque de possibilidades por parte do paciente, o que a gente chama de ressignificar a vida. Às vezes eu não vou conseguir fazer aquilo que eu fazia antes. Eu posso ficar parado, olhando para o teto, ou eu posso ressignificar minha vida, aprender coisas diferentes ou fazer coisas diferentes. Família tem um papel essencial aí, cuidadores têm um papel essencial
e muitos deles nem têm essa ideia quando eu vou, tanto que eles são importantes para a vida daquela pessoa. Por fim, uso de técnicas de conservação de energia, exercícios de reabilitação funcional, então a gente faz bastante exercício também para manter a movimentação, até para recobrar algumas movimentações, e é o que eu acabei de falar de aumento dos repertórios de ação, né? Você sair do papel de doente para um papel de uma pessoa ativa, que acho que é isso que é importante. Vamos ver prática, porque assim, acho que foi bastante fala agora, só para vocês terem uma ideia de como que a gente pode fazer. Avaliação de mão. Punho caído, a mão tende a fazer um desvio aqui que a gente chama de desvio ulnar, né, que é para o dedinho, e eu não consigo pegar objetos. Uma órtese aqui que faz toda essa estabilização aqui, devolve essa funcionalidade, mas depois de avaliar, tá? Aqui, estabilização para exercícios. Esse aqui é um recurso que a Natasha, que vocês vão conhecer daqui a pouco, ela que faz, ela que me presenteou com esse aqui. Então, a gente usa bastante estabilização para trabalhar a musculatura desses pacientes do modo correto. Essas órteses aqui, nesse último, a função delas é estabilizar na posição correta, tá? Outros recursos aqui, ó, campainha para pedir ajuda. O cuidador não precisa ficar o tempo todo ali do lado, nesse caso. Se precisar, o paciente chama, ou seja, ele vai ter a privacidade dele. Então, são vários recursos diferentes, feitos sempre em conjunto com os pacientes, para que eles consigam pedir socorro, pedir ajuda. E manutenção de funcionalidade. Olha aqui, para alimentação, estabilização de punho, segurar o talher. Aqui, no caso, é uma paciente que ela gostava muito de nadar. Então, a gente foi trabalhando em conjunto com ela, posicionamento ideal da entrada na água, e fizemos essa órtese aqui. Depois a gente mudou, teve vários projetos aqui, mas só para vocês verem que é em cima do que a pessoa precisa, em cima do dia a dia dela. Olha que órtese de posicionamento para evitar encurtamento, tá? Olha aqui uma órtese aqui, que a função dela é só um bloqueio, evitar que a cabeça caia para frente, mas eu não impeço a movimentação. Cansei, apoio, tá? Então, esse é um colar cervical que a gente chama. Outros modelos de órtese, aqui no caso é para evitar encurtamento, tá vendo? Aqui já começava a ter encurtamento, essa órtese faz. Aqui é um amigo nosso da Procura da Ela, que é do interior do Ceará, que buscou ajuda, e como lá não tinha recurso nenhum, a gente fez uma compra mesmo de uma órtese em farmácia e ensinou como utilizar para evitar o encurtamento que estava acontecendo. Aqui, posicionamento, ergonomia e adequação postural. Cadeira de rodas. Eu acho que um dia a gente pode fazer um só sobre cadeiras, da manha complexidade, mas aqui, assim, o bom posicionamento facilita, por exemplo, o uso do computador aqui, tá? O bom posicionamento aqui, eu não preciso fazer o uso de recursos de acessibilidade do computador, eu só faço a fixação do mouse, e esse paciente aqui, ele voltou a trabalhar depois de um ano parado, porque ele achava que não conseguia mais mexer no computador. Foi só fazer essa estrutura, esse posicionamento, ele voltou a trabalhar, usar o computador e voltou a comandar a empresa dele. E aqui, para vocês terem ideia, além daquela toda postura na cadeira de rodas, o conforto, funcionalidade, eu trabalho nela com colocação de suportes que fazem força para evitar ou diminuir escoliose, porque aqui faz o quê? Comprime pulmão, dificulta trânsito intestinal, então a escoliose muito grande, ela dificulta tudo. E na cadeira a gente consegue melhorar bastante o posicionamento. Tudo bem até agora? Vamos lá. Estou na cama. Como que eu faço para levantar ou mudar posturas? Então, tem camas diferentes, a gente avalia isso, as possibilidades, tem órteses para pé, tem jeitos diferentes de me posicionar que eu não vou causar dor ou deformidade. No dia a dia, na minha casa, eu vou botar rampas, pequenas rampas aqui, eu consigo circular em mais ambientes na casa, é importante? Bastante. Consigo circular lá dentro, participar da vida em família e não ficar somente num canto da casa. Aqui na vida diária, tem uma série de possibilidades, gente. Não estou conseguindo fazer de um jeito, tem outros jeitos? Tem. Então, aqui são alguns exemplos, vocês vão ver no software no fim, que tem como fazer de formas diferentes ali. Aqui, elevador de assento, assim, ó, a gente tem como elevar o assento a partir da base, mas também tem tampas que a gente coloca que faz elevação do assento por cima. Eu só retiro a tampa e coloco um elevador de assento, que a gente chama. Tem o de 7,5 e tem o de 13,5. A gente coloca aqui. Qual que é a grande vantagem disso? Facilita eu sentar e levantar do vaso, que ele é bem baixo, e se eu preciso de ajuda, facilita para o cuidador me transferir.
Um elevador de assento, eu elevar o assento, diminui lesão em ombro, diminui lesão no cuidador, nas costas do cuidador, e por aí vai. E outros jeitos de fazer, tá? Banho mais seguro, sentado, por exemplo. Tem vários jeitos de fazer a mesma função. E é isso que eu gosto sempre de falar. Tem jeitos diferentes de fazer. Vamos lá no computador e a comunicação alternativa. Quando tudo está difícil, imagino que eu estou na pior situação, eu tenho o movimento dos olhos. O que eu faço com isso? E aí hoje, graças a Deus, em 2007, quando eu comecei, a gente não tinha muito acesso a essas coisas. E hoje, graças a Deus, a gente tem muitos recursos de acessibilidade. E aí aqui é importante, só nessa dica, a maioria das pessoas já conhece os recursos de eye tracking, né, que é o mais utilizado no Brasil, é o TOB, que é da Suécia. E aí, só para vocês saberem, esse recurso ele emite luz infravermelho, que ilumina o fundo do olho. As câmeras que estão nele pegam o olho iluminado, a pupila iluminada e segue elas. Então, ele sabe para onde eu estou olhando na tela. Por que isso é importante? Porque como eu tenho luz infravermelha sendo jogada no rosto, isso causa uma fadiga e uma ardência no olhar. Então, é importante a gente sempre estar lubrificando bem os olhos e, em alguns casos, assim, dando pausas, porque fadiga utilizar recursos de eye tracking, tá? O TOB em si, a régua, ela faz o quê? Eu controlo o computador. E aí, fora isso, eu tenho recursos que facilitam o uso de computador, que são softwares de comunicação. A gente tem dois principais em uso atualmente, que é o OptiKey, que é gratuito, e a gente tem o TOB Communicator, que é da empresa, e também tem o Grid, que é um outro. Assim, são três principais softwares que a gente usa no dia a dia. Esse aqui seria o Grid. Você consegue montar essas tabelas nesse software, nesse aqui não tanto, dá para montar, mas é bem difícil, e aí facilita o uso do computador pelas pessoas. E aí, chegando, já indo para o fim da aula, a gente pode ir fazendo várias adaptações. Então, consigo fazer adaptação em mouse, ou usar um mouse maior para a pessoa conseguir utilizar o computador, ou pensando em recursos diferentes. Esse é um recurso que a gente testou, que pegaria o pensamento, a pessoa conseguiria dar o clique do mouse com o pensamento. A gente conseguiu um sucesso de realização desse recurso aqui, mas infelizmente dá tanto trabalho colocar que ele acaba não sendo efetivo. Por fim, chegando no nosso fim dessa aula aqui, eu quero que todo mundo anote. O nome desse software aqui chama Mibrela, Mibrela. Esse software aqui, ele fica basta ir no Google e digitar Mibrela. Ele fica aqui nessa página todosporela.org, tá? Que é do Instituto Paulo Gontijo. E eu tenho as dificuldades, eu vou clicando, ele vai me dando ideias do que se pode fazer para facilitar a minha vida. Tudo bem? Então era isso que eu queria dividir com vocês. Eu espero não ter sido muito denso, né? Muito cansativo com essa aula. E eu fico à disposição aqui. E é um prazer enorme estar com todos vocês aqui hoje. Ótimo. Foi um prazer, Rogério, foi muito bom. Acho que a sua explanação acho que enriqueceu e muita gente pode ver agora, né, o que é para cada um, né, o que se adapta, né? Então foi excelente. Né? Eu mesma já vi algumas coisas que eu vou tentar lá em casa para o Fábio. Então tá ótimo. Muito obrigada por essa oportunidade. E vamos ver, de repente, de fazer outras lives, assim, de repente, como você falou, sobre cadeira de roda específica, porque muita gente pergunta, né, para a gente no grupo.